paradoxo da guerra. Por que os países mais ricos gastam bilhões em defesa? A guerra destrói cidades, a guerra arruína economias, a guerra tira milhões de vidas. Mas existe um paradoxo que raramente é discutido, e nós, como sempre, vamos falar sobre aquilo que os outros nem sequer pensam. Alguns dos países mais ricos e tecnologicamente avançados do mundo se tornaram assim graças à corrida armamentista. Internet, GPS. Você usa GPS e internet todos os dias, mas eles nasceram para a guerra nuclear. Navegação por satélite, aviação a jato, todas essas tecnologias surgiram de pesquisas militares. E aí surge uma pergunta estranha. Por que os países gastam centenas de bilhões de dólares em defesa? E ao mesmo tempo eles se tornam líderes tecnológicos do planeta. Em 1 minuto você vai descobrir como um erro destruiu um país inteiro em 6 semanas. Bem, vou dar uma dica. É a França. O medo é o motor do progresso. Ano de 1957, o mundo acorda com uma notícia que muda a história. A União Soviética lançou o primeiro satélite artificial da Terra, Sputnik 1, uma pequena esfera metálica do tamanho de uma bola, provavelmente, mas seu sinal é ouvido mundialmente. Para os Estados Unidos, isso é simplesmente um choque. Se um país pode enviar um satélite ao espaço, isso significa que ele pode enviar um míssil nuclear através do oceano? A resposta a esse medo foi a criação de uma das agências científicas mais influentes da história, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa. É aqui que começarão os projetos que mais tarde mudarão a civilização. Foi exatamente o medo da União Soviética que deu início à agência que mudou a tecnologia. A internet que não deveria existir. Final dos anos 50. Engenheiros americanos discutem uma questão preocupante. O que acontecerá se começar uma guerra nuclear e os centros de comunicação centrais forem destruídos? Não haverá mais comunicação? O exército perderá o controle? O país ficará paralisado? A decisão acabou sendo revolucionária, criar uma rede sem um centro, uma rede onde a informação pode seguir dezenas de rotas diferentes. Assim surgiu a primeira rede experimental. Ela se chamava ARPANET. Ela conectava apenas algumas universidades, mas os engenheiros nem imaginavam que estavam criando a base da futura internet. Hoje, a internet movimenta uma economia de trilhões de dólares. Mas o seu nascimento começou com a preparação para uma guerra nuclear, a tecnologia que nos guia para casa. Imagine por um segundo que o GPS desaparece, aviões perdem a navegação, navios cargueiros saem de suas rotas, a logística entra em colapso, serviços e táxis param de funcionar, as entregas são interrompidas. Segundo estimativas de economistas, a economia mundial pode perder centenas de bilhões de dólares por ano. Mas, originalmente, o GPS não foi criado para motoristas. O sistema foi desenvolvido para o exército dos Estados Unidos. Sua tarefa era extremamente simples, saber exatamente a localização de navios, aviões e mísseis. E hoje, o GPS é usado em logística, aviação, agricultura, serviços de resgate e até mesmo em carros autônomos. O mundo passou a depender de uma tecnologia que surgiu graças à pesquisa militar. O GPS foi criado para o exército e hoje a economia mundial depende dele. A pressão acelera o progresso. Existe um fator que acelera drasticamente o desenvolvimento das tecnologias. Ele se chama ameaça. Quando uma nação enfrenta o risco à sua existência, ocorre uma transformação extraordinária. Os governos começam a investir enormes quantias em ciência. Os melhores engenheiros recebem financiamento e os cientistas podem correr riscos. Projetos que, em tempos de paz, seriam considerados caros demais, de repente se tornam prioritários. É justamente nesses períodos que ocorrem os avanços tecnológicos mais rápidos, das tecnologias militares para indústrias bilionárias. E agora, atenção, quase ninguém sabe desse fato: drones. Eles foram criados inicialmente para reconhecimento militar. A ideia era simples: observar o campo de batalha sem risco para os pilotos.
Mas com o tempo, as tecnologias ficam mais baratas e acabam migrando para a economia civil. Hoje, drones são usados para cinematografia, agricultura, construção, operações de resgate e mapeamento. A indústria global de drones é avaliada em dezenas de bilhões de dólares e cresce a cada hora. Mas a história mais chocante aconteceu recentemente e mudou a Europa. O que acontece com os países que ignoram a defesa? A história mostra outro lado também. Quando um Estado ignora completamente a defesa, as consequências são comuns. Catastróficas. Nos anos 30, muitos países europeus reduziram drasticamente os gastos militares. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, eles estavam despreparados. Outro exemplo é o Kuwait. Em 1990, o exército do Iraque, sob a liderança de Saddam Hussein, iniciou a invasão do Kuwait. O país foi tomado em 2 dias. Ele só foi libertado após uma operação internacional durante a Guerra do Golfo Pérsico. História da Ucrânia. A história da Ucrânia é frequentemente citada como exemplo do que pode acontecer quando um país subestima a ameaça militar por muito tempo. Após o colapso da União Soviética, a Ucrânia herdou uma enorme infraestrutura militar. Em seu território havia 780 mil militares, milhares de tanques, centenas de aviões e o terceiro maior arsenal nuclear do mundo. Mas a economia do país enfrentava uma grave crise. Manter um exército desse tamanho era praticamente impossível. Em 1994 foi assinado o Memorando de Budapeste sobre garantias de segurança. A Ucrânia abriu mão das armas nucleares em troca de garantias. Foi exatamente nesse momento que a história tomou outro rumo. Quando em 2014 aconteceu a anexação da Crimeia pela Rússia e começou a guerra no Donbás, ficou claro que o país havia dormido e desperdiçado sua independência. A Ucrânia tinha o terceiro maior arsenal nuclear, mas reduziu seu exército e o preço da falta de preparação para a guerra foi enorme. A Ucrânia não está sozinha. A história conhece outros exemplos. A Tchecoslováquia, em 1939, foi ocupada pelo exército de Adolf Hitler. A Polônia foi tomada em 1939, poucas semanas após a invasão. Muitas vezes os estados confiaram na diplomacia. Mas sem força militar suficiente, a diplomacia se mostra impotente. Mas isso, senhores, não é tudo. Paradoxo. Quando o Estado investe em defesa, ele na verdade cria uma enorme infraestrutura científica. Surgem laboratórios de pesquisa, empresas de engenharia, programas universitários, startups de tecnologia, e é aqui que acontece algo que ninguém esperava antes. Com o tempo, muitos desses desenvolvimentos passam para a economia civil. Os economistas chamam isso de transbordamento tecnológico. É exatamente isso que cria novas indústrias. A história da humanidade está cheia de paradoxos. A guerra destrói o mundo? Sim, claro. Mas às vezes são exatamente as pesquisas militares que criam tecnologias que tornam este mundo mais confortável e seguro. Internet, GPS, aviação moderna. Mas a principal questão, claro, permanece. Podemos criar avanços tecnológicos semelhantes sem o estresse? Sem medo, sem corrida armamentista e sem guerras? Porque o verdadeiro progresso começa quando a tecnologia serve não à destruição, mas ao futuro. Você acha que um país deve gastar bilhões em defesa, mesmo que talvez nunca haja uma guerra? Ou esse dinheiro seria melhor investido em educação e na economia? Por hoje é só, senhoras e senhores. Até a próxima.